Olá pessoal, tudo bem? Na reflexão de hoje eu estava me lembrando de uma viagem que eu fiz há muitos anos atrás com um amigo meu para um curso que a gente ia fazer no nosso trabalho lá nos Estados Unidos. Era uma cidade do interior bem pequenininha chamada Westminster e a gente tinha ido para essa cidade para fazer esse curso e certo dia a gente estava no hotel e resolvemos ir para o shopping para fazer algumas compras. Era uma tarde livre, só que havia previsão de nevar naquele dia. E meu colega falou assim, olha, o meu GPS está falando que o shopping fica apenas 2 quilômetros daqui, dá pra gente ir a pé, vamos andando e tal. Eu falei, olha, eu acho que é melhor a gente ir de van, mas se o seu GPS está falando, gente, lembrando que naquela época GPS não era igual temos hoje, esse tanto de aplicativo, era muito ruim as localizações. Enfim, saímos às 10 horas da manhã e nos perdemos naquela cidade. Já eram 4 horas da tarde, muito frio, começando a nevar, a gente estava perdido no meio de uma autoestrada, nada, deserta, ninguém passando ali e a gente andando, preocupado, já estava preocupado, vou morrer nesse lugar aqui. Até que a gente viu uma pessoa próxima que estava andando ali, nós perguntamos para ela como é que fazia para chegar no shopping, e ela falou assim, meu Deus, vocês estão muito longe, se eu tivesse de carro eu levava vocês lá. E a gente continuou andando, eu já meio sem esperança. Passaram uns 15 minutos, gente, essa senhora voltou. Ela pegou o carro dela, ela teve compaixão, ela teve misericórdia. Ela pegou o carro dela, foi lá e nos levou até o shopping. Uma pessoa que a gente nunca ia imaginar, quem a gente menos esperava, foi lá, buscou o carro, saiu da rotina dela. Por quê? Porque ela teve compaixão, porque ela teve misericórdia. E é isso que o Evangelho nos chama a termos hoje. Compaixão, misericórdia. Jesus hoje conta a parábola do bom samaritano. Ele conta a história de um homem, um judeu que saiu de Jerusalém e foi em direção a Jericó. E aqui é interessante, alguns padres da igreja falam que Jerusalém é considerada a cidade celeste, a cidade de Deus. E Jericó era considerada a cidade do pecado. Geograficamente, Jerusalém ficava em cima e Jericó ficava embaixo. Quem queria ir rezar, ia para Jerusalém. Quem queria pecar, ia para Jericó. Então, é bem interessante essa palavra, porque fala que o homem descia de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, ele foi assaltado e foi deixado como morto. Porque é assim que o pecado nos deixa. É assim que muitas vezes a gente está mortos pelo pecado. E quantas pessoas a gente conhece que está assim hoje, né? Morto pelo pecado. E a palavra vai nos falando que muita gente foi passando, passou um sacerdote, passou um levita, muita gente foi passando e foi deixando aquele homem ali morto no meio do caminho. Aquele homem que somos nós, que é a humanidade, que geme, que sofre, que está ali morta. Até que passou um samaritano. E aqui é interessante também porque os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus, eles não conversavam, eles não gostavam um do outro. E quem ele menos esperava? Um samaritano parou, cuidou dele, teve compaixão dele, levou para a hospedaria. Alguns padres da igreja falam que é a igreja, o dono da hospedaria, o Espírito Santo. Aquele homem deu tudo o que ele tinha para que cuidasse das suas feridas, deu os seus sacramentos para que cuidasse daquelas feridas. Meus irmãos, hoje somos chamados também a termos misericórdia uns com os outros. Quanta gente ao nosso redor sofrendo silenciosamente. Eu estou saindo do meu plantão hoje, trabalhei essa noite toda e eu atendi um caso muito triste de um suicídio de uma pessoa que tirou sua própria vida. E eu estava ali fazendo o exame no local e o familiar, o irmão, um idoso estava lá, o idoso começou a conversar comigo e falou assim, nós hoje vivemos na mesma casa, mas vivemos isolados. A gente não conversa. Eu não conversava com esse meu irmão, eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Triste escutar isso, né? Vivem no mesmo lugar, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Isso é conosco também, a gente encontra muitas vezes com um colega de trabalho, convivemos com alguém no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, diariamente. Mas a gente não sabe a dor que está ali dentro. Porque a gente prefere desviar. Quantas vezes nós desviamos do outro para não nos envolvermos?
Hoje somos chamados a ir ao encontro do outro, a termos compaixão do outro, a pegarmos esse outro no colo e levarmos para a igreja, para essa hospedaria que é a igreja, levarmos para essa hospedaria que é o próprio Deus, levarmos para Ele. Meus irmãos, alguém hoje precisa escutar uma palavra sua. Alguém hoje precisa escutar algo. Se você não sabe o que falar, envia esse vídeo para alguém. Mas vamos hoje ir ao encontro do outro. Vamos hoje ao encontro de alguém que hoje possa estar precisando escutar isso. Que Deus te ama. Que Deus não desiste de você. Que Deus faz tudo por você. Que Deus nunca vai desistir de você. É isso que nós precisamos levar para essa humanidade. Um Deus que é vivo. Um Deus que nos ama. Um Deus que tem compaixão de cada um de nós. Que vem em nosso socorro, que Ele olha a nossa dor e sabe o que a gente está sofrendo. Isso que nós precisamos levar para essa humanidade de hoje. Fique com Deus, foco, força e fé.